Olá a todos, nós somos o grupo J na matéria de prática de eletromagnetismo da Faculdade do Gama e hoje estaremos apresentando a experiência 3, o campo magnético em função das distâncias. Me chamo João Paulo. Sou Alexander. Eu sou Luzia Maria. E eu sou o Pedro Falconer. Para a primeira parte do nosso experimento, iremos avaliar a intensidade do campo magnético de um material magnético, no caso, um ímã, ao variar a sua distância. Um campo magnético é quando uma partícula eletricamente carregada move-se e dá-se origem a um campo magnético. De acordo com as leis do eletromagnetismo, esse campo magnético origina-se de uma variação de intensidade do campo elétrico. Mas também, para os materiais que são magnéticos, como nos ímãs naturais, o campo magnético é resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos, a forma como esses domínios magnéticos estão organizados dentro do material, define qual é o tipo de magnetismo presente no material. Olá, eu sou a Luzia e agora eu vou fazer a primeira parte do experimento com ímãs. Então, utilizando o aplicativo Physics Toolbox Magnometer, eu selecionei a versão para exibir somente o campo magnético total e a unidade de medida que eu utilizei foi em microtesla. Inicialmente, eu testei o ímã com a moeda e verifiquei se ele realmente estava magnetizado. Em seguida, eu acionei o botão de gravação para obter os dados de quando eu aproximar o ímã do celular. Aproximando o ímã do celular, eu consegui verificar a diferença da curva e eu retirei o ímã de perto do celular e coloquei ele novamente próximo ao celular para verificar se havia ou não alguma diferença entre as curvas geradas. Por fim, eu pausei a gravação e salvei o arquivo que ele gera em CSV. Utilizando o site CSVplot, eu adicionei o arquivo gerado para obtermos o gráfico. Selecionando a função do campo magnético total em relação ao tempo, a gente pode observar que o gráfico obtido ele possui uma variação e os picos dele indicam quando eu aproximei o ímã do celular, onde podemos observar que o maior pico foi quando ele atingiu 8.492,04 microtesla. Olá. Já para falar sobre os eletroímãs, né? O que são os eletroímãs? Então, é esse solenoide, né? Quando ele é percorrido por uma corrente I aqui, ele cria um campo magnético em seu interior e em sua parte externa, apresentando assim então a configuração de um campo magnético semelhante de um ímã em forma de barra como esse aqui da figura que eu coloquei. E então dizemos que ele é um eletroímã exatamente por isso, né? Porque ele é um ímã obtido por meio de uma corrente elétrica. Então ele é feito por esse fio aqui, na maioria das vezes de cobre ou de algum outro metal condutor. E por onde temos uma corrente como essa I, e esse fio que estará enrolado em uma barra de ferro, também chamado de núcleo ferromagnético, né? Essa corrente irá gerar um campo magnético e, como mostrado aqui, ó, vale a regra da mão direita, né? Porque a gente vem aqui nesse sentido aqui da corrente e o polo norte, né? Tá aqui desse lado aqui e aqui o polo sul. Então, o polo norte é sempre direcionado assim, você pode usar a regra da mão direita para encontrá-lo e ver qual é o polo. E é mais isso. Alguns exemplos de eletroímãs, né? Nós temos como esses motores,
são, né, que você pode ver que tem todos esses fios de cobre, da mesma forma. Alto-falantes também, que como pode ver, se abobina também, né? Que por conta deste ímã que alto-falantes produzem som, exatamente por conta disso, por causa do ímã, fica sendo ligado e desligado. Outro exemplo também são esses ímãs gigantes aqui, eletroímãs gigantes de ferro velho, que quando aplica ali a corrente, ele ativa, como mostrado aqui, né? Ele está traindo aqui esses ferros, e após a corrente ser desligada, ele solta todos esses ferros. Então, fica mais fácil de você trabalhar com certos ímãs utilizando essa forma de ímã, né? Que você consegue ativar e desativar aplicando a corrente ou cortando essa corrente. E já falando da experiência, né? Como montaremos o eletroímã? Nós utilizaremos aqui uma barra cilíndrica, que no caso será um prego, um parafuso, fio de cobre enrolado por todo o prego, ligado por uma pilha. E nós iremos obter o gráfico de intensidade desse campo magnético para este eletroímã utilizando um software no próprio celular, e iremos analisar os resultados. Vamos começar agora a parte prática do experimento. Para isso vamos precisar de um eletroímã, que foi feito usando um fio de cobre, um prego e uma pilha, um pequeno pedaço de fita para segurar o fio na bateria, uma trena para medir a distância do qual o campo está, que o celular está do eletroímã, e o celular que vamos utilizar como magnetômetro. Podemos ver aqui que os sinais estão estáveis e vamos começar os testes. Vou primeiro rodar o celular e afastar. O celular vai começar a uma distância de 40 centímetros do eletroímã. Então vamos puxar aqui para trás e vamos ver se alguma mudança é aferida. Podemos ver um pequeno pico quando foi ligado ao eletroímã. E agora vamos tentar aproximar o celular do ímã. Podemos ver que os valores estão subindo. E agora eu vou aproximar o ímã do celular. Podemos ver o eixo X subindo fortemente. E agora eu vou tentar aproximar bastante. E vemos como o eixo Y cai, o eixo Z é mantido e o eixo X e o total acabam subindo bastante. Vamos tentar rodar o celular para chegar um pouco mais perto. E aqui nós vamos conseguir ver um pico quando nos aproximamos de onde o magnetômetro está localizado no celular. Caso modifiquemos o sentido do campo, podemos ver que as linhas se cruzam, mostrando qual eixo do campo está aumentando ou diminuindo. E agora vamos afastar. Os gráficos presentes aqui no magnetômetro serão acrescentados em seguida. Olá a todos. Para continuar o nosso experimento, iremos agora fazer um fórum discutindo sobre os resultados e sobre algumas curiosidades que encontramos durante a realização. Bom, no experimento 1, a gente utilizou um ímã permanente e o aplicativo do magnetômetro. E quando a gente aproximava o ímã do celular,
ele alterava a curva e indicava o valor. No segundo experimento, foi com a utilização do eletroímã composto por fio de cobre, um prego e uma bateria, que eu não estou achando agora para mostrar, mas foi basicamente o mesmo estudo, apenas com o passo a mais de conseguir um fio de cobre para fazer o eletroímã. Deu um pouquinho de trabalho para descascar os fios que eu tinha, mas tudo certo. Eu achei bastante interessante esse experimento, porque deu uma noção melhor um pouco sobre o que é eletromagnetismo, como funciona. E também algumas curiosidades é que o eletromagnetismo está presente muito fortemente no nosso dia a dia. Por exemplo, na utilização de alto-falantes no telefone, no Na som do televisão. carro, na televisão, ou então em motores, tipo de máquina de lavar roupa, liquidificador, nos alternadores dos carros e também até na própria... É um tipo de eletroímã, né? Mas não é exatamente dessa maneira, ligado numa bateria. Seria mais na parte da utilização da bobina, na parte de geração de energia, em geradores, tanto a combustível quanto geradores a energia eólica, energia hidrelétrica. São muito presentes. Inclusive, o acelerador de partículas que temos aqui no Brasil e também todos os outros da França, no Japão, utilizam eletroímãs para guiar os... Como chama? Partículas. As partículas para sua aceleração em uma direção que varia 360 graus a todo momento. E também tem aqueles super ímãs lá de ferro velho que também foi falado no trabalho, porque você tem um controle, né, do ímã. Que se você passa a corrente ali, ele ativa o ímã, né? Então você consegue ali deslocar um peso enorme em ferro de um lado para o outro ali por conta desses eletroímãs, né? E você tem esse controle de soltar, pegar e tal. Então, tipo, é bem interessante essa aplicação também. Pois Além é, de. falando nessa aplicação também, tem a parte da própria criação de ímãs permanentes, como o vídeo que o professor compartilhou no experimento anterior, que mostra como que são criados ímãs permanentes. Eles colocam um bloco de ferrita no centro de uma bobina que é carregada com milhares de capacitores, numa voltagem extremamente alta e num período curto de tempo para a magnetização desses materiais. Pode falar, João. E tem várias outras aplicações também, como na parte de elétrica mesmo, para computadores. E uma dúvida que ressurgiu até no nosso grupo foi, beleza, a gente tem ali nosso celular, a gente sabe que ele vai ter um sensor, né, para identificar esse campo magnético, né? Mas realmente como é que funciona, né? E meio que assim vem daquele assim de, beleza, para que a gente utiliza, né, os campos magnéticos ele na nossa vida, no nosso dia a dia. E o interessante que a gente encontrou durante as nossas buscas sobre o celular é que o celular ele tem uma bússola dentro dele, né? Essa bússola funciona exatamente por esse sensor, que é um eletroímã também, é óbvio que bem com uma formação bem diferente, bem menorzinho, mas é que ele junto com o receptor, né? Esse sensor, somado com o receptor de GPS, ele consegue identificar a sua localização na Terra, né? E aí a gente vem também de uma das funções do beleza. A gente tem esses eletroímãs aí, e a função da gente identificar, às vezes, esses campos é para quê, né? Para que a gente quer um campo magnético, às vezes, envolvendo alguma coisa, ou então conseguindo
sei lá, um campo magnético que a gente até não identifique muito ali. Como a gente passou aqui várias informações, né, vários exemplos de funcionalidades e de aplicações dos eletroímãs, a gente, como o Pedro mesmo falou, da parte de motores, onde a gente tem da parte de geração, o próprio motor ele vai se movimentando, né, no seu eixo ali, e essa movimentação com os ímãs na ponta, de acordo com a quantidade do N, ele vai fazendo essa frequência, né, de positivo, negativo, e vai conseguindo gerar ali a energia elétrica, né, para fazer essa transformação, essa conversão da energia mecânica para a energia elétrica. E uma outra curiosidade, que embora não seja curiosidade, é algo muito até normal do nosso dia a dia, é que um campo magnético, embora ele não seja de um eletroímã, mas a função deles são gigantescas, né? Se a gente parar para pensar que, por exemplo, a nossa vida depende de um campo eletromagnético, né? A Terra, ela é recoberta por um campo eletromagnético, e esse campo magnético, ele absorve, né, a maioria dos raios advindos do Sol, e faz com que a gente consiga receber o suficiente, vamos dizer assim, para absorção, né? Ele absorve uma parte, reflete outra, e o que chega até a Terra ainda é bem menor do que o que estaria lá fora. E outras funcionalidades para campos e também para eletroímãs, a gente até conseguiu encontrar aqui sobre a bobina de Helmholtz, que ela foi uma das inicializadoras, né, de até você conseguir melhorar a utilização de bússolas, né? Afinal, na época, ela foi em 1820, entre 1821 e 1894, que é um pouco da época das navegações mais específicas, né? Querendo identificar e saber as localizações mais exatas para não cair em buracos perdidos no meio do mundo. E essa forma às vezes, de conseguir magnetizar uma bobina para ela chegar no meio do mar e não ficar perdida ali, as bobinas de Helmholtz foram muito utilizadas, e não só como para esse melhoramento, né, que seriam as bobinas, elas também influenciaram também no experimento do Thomson, né, dos raios anódicos, que é dos tubos de Goldstein, que foi até a gente conversou bastante sobre isso no nosso primeiro experimento. Sim. Trouxe muita coisa legal também o João. E, pois é, se não fossem esses campos magnéticos da Terra, uma simples tempestade solar já seria o suficiente para devastar a Terra e não teria nenhum tipo de vida, não seria possível ter vida na Terra. Seria como se fosse Vênus, por exemplo, né, que é aquele caos. E isso falando do segundo experimento, também gostei bastante por ser um experimento que é super simples de se fazer, né? Você utiliza ali um prego, uma barra cilíndrica, alguma coisa ali, e você faz ali o senoidal não, esqueci a palavra certinha, mas você faz ali a espiralzinha ali do cobre, liga numa pilha, e você consegue perceber facilmente com alguns materiais pequenos a presença ali do campo magnético. Então, mais uma vez, é um experimento que é muito fácil de fazer em casa, que foi bem tranquilo. A parte mais difícil, como ele falou, tinha sido encontrar o cobre, mas você tendo esse fio de cobre, você consegue fazer o experimento. Então, é algo bem acessível. O aplicativo também é muito interessante, né? Eu não tinha antes ideia que era possível fazer um tipo de experimento assim com o próprio celular e, enfim, gostei bastante, foi muito Sim. revelador. E o próprio aplicativo, ele já gera um arquivo em CSV que você pode tanto colocar ele no Excel e plotar o gráfico, quanto você pode colocar em um gerador de gráficos em CSV, e aí ele já está pronto, assim, ele já mostra, você seleciona lá a função que você quer em relação ao tempo, e você tem o gráfico que o professor pediu, no caso, né, para a gente no experimento. E em relação ao experimento 1, eu utilizei esse ímã, mas para quem não tem um ímã desse tamanho, que não é tão forte, a gente testou com outros ímãs. Eu testei, inclusive, com aqueles ímãs de bolsa, que você fecha a bolsa assim e ele gruda. E ele também funcionou. Ele gerou campo elétrico e fez a diferença no gráfico. Só que a diferença entre os valores foi bem grande. Da bolsa deu aproximadamente uns 400 microtesla
e esse aqui deu 1.800. É interessante também esse aplicativo, porque só de eu abrir ele aqui agora e mostrar na tela, a gente já pode ver que os valores vão mudando só com a aproximação ou mudança de direção do celular em relação ao computador que eu estou usando, aos fones de ouvido. Não dá para ver muito claramente, mas aqui consegui mostrar melhor. Dá para ver que é um sensor bem sensível e dá para utilizar para diversas avaliações. Uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de gravar foi colocar o ímã ao lado do celular e não captar essa variação para iniciar o experimento. Aí eu tive que tirar um pouco o celular assim que eu estava gravando, desaproximar ele para pegar uma área maior para eu conseguir tirar de perto o ímã do celular, porque ele já estava captando mesmo os valores. Ele não zerava. Pois é, e também quando eu montei a bobina, só pequenas, pelos pequenos campos magnéticos que já tinha aqui no meu quarto quando eu estava fazendo a gravação, eu tive que esperar um tempinho até meio que normalizar o sensor, estabilizar, né? Num nível tranquilo até eu conseguir mostrar tipo, a aproximação e afastamento do sensor da bobina em si, mesmo com a bobina desligada. E não Sim. não precisou de uma pilha tão grande não, né? A pilha foi uma pilha comum de 1,5 V. O experimento é super tranquilo de fazer. Se a gente tivesse com aquela pilha de 9 volts que utilizamos no experimento anterior, com certeza o campo seria maior, mas também tem a parte do aquecimento dos fios e conseguir manter conectado certinho, sem causar nenhum dano, nem a pilha, nem a gente, né? Sim. Você conseguiu contar a quantidade de voltas que você deu, Pedro? Então, não, eu não parei para contar, mas eu estou usando 5 fios menores para fazer uma bobina mais rapidamente, só que o tamanho da bobina varia de experimento para experimento, eu resolvi usar no fio inteiro, com a quantidade maior de fio, porque meu fio era muito fino. Aí eu acabei não contando. Tranquilo. Então, eu Bom, acredito que seja isso, né? sim. Alguém tem mais alguma curiosidade, algum ponto a trazer? Se não, podemos finalizar por hoje nossas discussões, nosso fórum. Certo. Então vamos Aqui. ficar por aqui. Se inscrevam no canal. Vamos ter mais experimentos, mas acho que alguns 2 ou 3. E se vocês gostarem, dá um joinha. E até a próxima.